Programa Ceifadores, trazendo agora a segunda parte, né, com Cláudio Lozano, de São Caetano. O Eugênio fez questão, depois de ouvir, né, a sua participação na Rádio São José, sim, de divulgar nos livros, porque o senhor fala como um conservador autêntico, uma pessoa, sim, que está como se estivesse há muitas décadas conosco, mas está há pouco tempo na idade, são 3 meses, né? 3 meses, é. E ele fala assim, parece que, né, quando eu vi ele falando, parece que ele já leu esse livro de ponta a ponta, até o fim. Porque eu tenho uma certa base religiosa, né? Sim, sim. E quando você pega o livro e você vê toda a descrição de como o Nosso Senhor vai falando, você vê claramente o que está acontecendo. Ele fala quem são aqueles que estão acabando com a igreja dele. Então tá fácil para a gente poder descobrir, né? Seu Cláudio, e aquela passagem também que a Nossa Senhora falou em Fátima para a irmã Lúcia, que a destruição da igreja viria de cima. De cima. Olha, na aparição de Fátima, quando o sol cai, me deram uma interpretação desta forma. O sol é a igreja caindo. Percebe? Que as pessoas se fugiram, né? Uhum. Porque viu o sol vai bater contra a terra. Na verdade, era a igreja. A igreja é luz. Ela é o que guia, né? Então, a igreja está caindo. Ela despencou do firmamento. No fundo é isso, né? E nós estamos chegando aqui. E numa das revelações que o Bento fala, que usa, Nosso Senhor usa o Bento, ele diz assim, que a besta, quando ela vai ficar no lugar, ela vai dizer que o meu projeto não vale nada. E quando ele fala isso, está muito antes da realidade acontecer. Eu escutei isso. Então, agora, recentemente, eu escutei aí que Francisco, né, fala que o projeto de Deus é um fracasso. E aquilo para mim entrou com uma revolta, porque não aceito uma coisa dessa. E o impressionante é que as pessoas dizem que isso é uma montagem e não acreditam nisso. Não, peraí. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Você ouve uma ofensa a Deus e você fica quieto. Não, ele é papa, por isso que eu vou ficar quieto, não posso falar nada. Pera lá, papa é uma coisa e Francisco já é outra. Eu já não falei mais Papa Francisco, eu falei Francisco. Porque até pelo livro, nós estamos entendendo o seguinte: Jesus falou, a besta vai falar isto. Não é isto? Foi o que eu entendi, eu entendi claro. E depois ele vem e fala. Veja, a eleição dele foi no dia 13/3 de 2013. Então está ali o Apocalipse 13. Abriu a boca para blasfemar contra Deus. Exatamente. Então, como é que a gente não vai acreditar no profeta? O profeta já falou antes. Antes. Isso é provar a própria realidade, porque Deus consegue ver o da frente, a situação da frente, né? Que vai vir. Por isso que ele manda o profeta, ele sempre fala na frente. O demônio não tem essa capacidade de ver o que está lá na frente. Não tem essa capacidade, certo? E as mensagens, elas falam que o último Papa seria João Paulo II. E como é que vai falar que depois veriam papas que vão blasfemar, né? Falou antes isso. A igreja estava tudo ok em João Paulo II até então, né? Sim. A missa ok, né? Um Papa que defendia, que todo mundo amava. E as mensagens falavam, esse será o último. E veio Ratzinger, exatamente, que renunciou, o primeiro na história que renunciou ao papado, né? Sim. Chegou o segundo agora, né? Que agora vem blasfemar contra Deus. Exato. E mudar as coisas de Deus, né? É muita ousadia, né? Muita ousadia. Muita. Bom, desculpa, agora ele vai para a Rússia e ele volta. A gente já sabe mais ou menos que sim, a volta é um sinal muito forte, né? E aí já é mão de ferro que vai vir junto, né? Inclusive nas mensagens de Nossa Senhora tem uma parte que ela fala que o Papa, quando ele for para a Rússia, né? Assim, quando ele voltar, pode acontecer alguma coisa das profecias de Nossa Senhora. Eu queria, já que o senhor que já é um expert, conhece as coisas da Bíblia, dá gosto de conversar com o senhor ali. O que o senhor diz assim? A igreja sempre Deus sempre comunicou com os profetas, Deus sempre precisou do profeta. Por exemplo, lá em Amós está escrito, Deus, antes
de Deus fazer uma coisa, sempre comunica seus mensageiros, seus profetas. Perfeito. E por que o povo hoje, que nem, essas picadinhas ali que estão vendo que estão matando as pessoas, estão deixando sem perna, sem braço ali, e o povo ainda vai aceitando. E por que não aceitam aqui? Que Nosso Senhor já falou, não aceite, e vai vir uma assim, mas fique. E o povo ainda teima e vai. Então, o que o senhor... Olha, eu vejo assim, as pessoas vão para a missa, eu estou falando agora daquelas que vão participar da missa, tá? Elas vão, muitas vezes, para ter um passeio. Você veste uma roupa bonita, para ter isso aí, vai na missa. Sua melhor roupa, roupinha nova, vou lá fazer moda. Percebe? Ah, mas eu vou conversar com a minha amiga. Os trajes que estão acontecendo são propícios a pessoas que também vão lá para se distrair, para fazer besteira. Você sabe o que eu estou falando. Não precisa ser muito longe, né? Então, o que acontece? Você não tem mais propósito, você não tem mais nada. Então as pessoas têm a igreja como ponto de referência de encontro. É assim que eu vejo. Porque realidade meia dúzia, olha lá, vão com a mentalidade de olhar Nosso Senhor. Quantos se ajoelham na frente de Jesus? Quantos? Eu vejo assim, entendeu? Então, a fé perde porque você está recebendo Nosso Senhor aí? Nosso Senhor não vai ficar no nosso coração? Como é que você vai ter Nosso Senhor se ele, naquele momento, será que ele vai estar lá? O profeta diz que não está. Não é verdade isso? Gente, ou eu acredito ou não acredito. Ele falou ou não falou? Ele falou pela boca do profeta. E ele está falando, é o dono, ele fala, não estou aí. Então eu tenho que acreditar. Lembrando, já que o senhor falou que o Senhor Deus, que tocou o senhor aqui, porque aqui Jesus fala antecipadamente. Então eu vou ler aqui um trecho da mensagem, veja, em 98, veja só o que Nosso Senhor falou. Vou ler um trecho assim, ó. Agora, este que se diz inteligente levará o corpo e a alma para o inferno, que é o lugar dele. Abram os olhos, meus filhos. Não caiam nesta de viver uma vida melhor dada por este. A sua ideia é enjaular os pobres, matando-os de fome, encher os bolsos dos líderes. Só que isto terá uma pequena passagem para completar o que já está escrito. Por isso vos peço, rezai sem cessar. O que é enjaular os pobres? Eles não queriam, com essa pandemia, não queriam, fique em casa, que matar de fome. Sim. Entendeu aqui? E para encher os bolsos dos líderes, os governadores, as coisas, então encher o bolso de dinheiro. Tá tudo. Veja como é que Deus fala aqui, ó. Tá. Como é que o profeta ia saber isso aqui em 98, sendo que essa coisa foi agora, 2, 3 anos atrás, né, que surgiu essa... É terrível. Mas eles sabem manipular o que? As pessoas. O sistema foi montado para isso. Mas as pessoas, elas acreditam na televisão. No fundo, o que a gente entende? Muita mentira falada repetidamente, ela se torna uma verdade para a pessoa que escuta. E até às vezes para quem fala. Até para quem fala. Até para quem fala. Não é verdade? Nós estamos num momento, né, que o mundo precisa, para mudar a cabeça das pessoas, que precisa mudar a igreja. E a gente vê que ele foi meio que escalado, esse Papa, porque até na eleição ele tinha uma idade avançada, ele não poderia ser Papa, né? Eu assisti um documentário, até eu comento sempre vezes quando o programa aqui, o Papa do Fim dos Tempos, da History Channel, que é um canal americano. Fala o Papa do Fim dos Tempos e fala justamente sobre o Papa Francisco. Olha. Né? E fala que houve um acordo entre os dois. Primeiramente porque ele estava sendo investigado na Argentina por, de repente, na época do comunismo argentino, que ele entregou alguns padres lá, ele poderia interferir no seu papado. Ele então colocou seu apoio para o Ratzinger. E o Ratzinger, na segunda, entregou para o Francisco. Meio que foi um acordo, né? Para que ele fosse um Papa que tornasse a igreja mais liberal, né? Abrisse as portas para todos. Quer dizer, abrir para todos não é as pessoas mudarem para vir para a igreja, é a igreja mudar para todos. Então ela destituiu a história dos papas, dos santos, para acolher outras religiões
um liberou geral. De que forma? Sim. Se a igreja aceita tudo, ela pode aceitar de repente um líder mundial. Sim. Né? É verdade. Então, é o cumprimento das escrituras. A gente pode. Não sabe se é daqui 1 ano, 10 anos, se a gente vai estar vivo, mas que parece muito hoje em dia com Apocalipse 13, parece. Sim. E a gente não é louco nem fanático. A gente são pessoas que questionamos, como o senhor sempre questionou isso aí, e está muito claro para nós que realmente a igreja se vendeu a alguém. Sim. Né? Quando o Papa me dá os parabéns para o Biden, que é um católico de fachada, né? Um homem responsável por milhões e milhões de abortos, não fala nada. Que representante é esse que não defende a vida? Nossa. Né? Defender a vida, olha, não matar, isso aí é mandamento. Sim. Quebrou os mandamentos, não vai para o céu. Como é que um Papa não defende o mandamento? Não matarás. E ele permite que mate crianças. Não só isso, ele dá os parabéns para um pró-abortista, né? Ele recebe abortistas e dá medalhas no Vaticano. Fala mal de Jesus. Como as pessoas estão cegas hoje e não conseguem ver a verdade. E a verdade está clara. Este homem não ama Jesus Cristo, não representa Jesus Cristo. Que filho vai falar para o pai: pai, tua vida foi um fracasso. Que filho vai falar isso para um pai? Imagina a decepção e a tristeza de um pai. Ah, meu pai é pedreiro, vida inteira, vida simples, né? Fazer um biquinho, um servente ali. Ô pai, tu fracassou na tua vida. E como é que um representante fala isso de Jesus Cristo, da sua história? É muita ousadia, hein? Muita ousadia. É muita ousadia. É um pecado contra o Espírito Santo. Né? Ah, meu pai foi... Não tem como. Não tem como. Nós queremos agradecer muito a sua presença, Cláudio. Continua conosco aí, mas realmente você trouxe uma visão de um autêntico católico conservador, né? Uma visão da qual o seu Bento da Conceição, o profeta Pedro II, sempre defendeu. Sim. Ele é um autêntico conservador, sempre defendeu a igreja, e o senhor sempre defendeu a igreja. Por de isso forma solitária. Ficou fácil para mim poder enxergar o profeta. Muitas coisas que eu falo para o Eugênio, as mensagens não mudam as pessoas. Ela só externa o que ela tem no coração, e o senhor já tinha isso no coração. Exatamente isso. Percebe? Então, quando eu falei assim, ó, na rádio, eu me identifiquei. Ela se identifica por quê? Porque eu tenho muitas vezes, a nível de estrutural, conceitual, está aqui. Está aqui. Só que eu estava perdido, lembra? No início da nossa conversa? Eu estava perdido, porque eu não tinha um lugar que tinha um respaldo de quem? De um Papa. Para mim, aquilo era perdido. A estrutura da igreja sem um Papa, para mim, era meio perdido. Nós estamos rezando com quem? Quem que está abençoando? Por que eu pensava assim? Quando você está numa indústria, você tem um presidente. Sim, o funcionário vai falar mal do presidente. Você tem um presidente que fala assim: olha, eu quero destruir a minha empresa. Peraí. Tu vai para a rua. Como é que funciona? Né? Você entendeu? Essa estrutura também simples, você também vê na nossa igreja. Ora, aquele que está lá representando o presidente e está dizendo que vai afundar a igreja, eu estou aqui nesse barco, vou fazer o quê? Vou para onde? Não dá. Eu tenho que pular fora. Mas aquela já não é mais uma igreja de Nosso Senhor. Percebe? Eu não estou pulando da igreja, eu estou pulando desse barco que está furado. No fundo é isto. E muitas pessoas veem os erros da igreja na sua paróquia, na sua comunidade. Ah, mas é de Deus. Não, se tu vê erro, Deus é claro, não tem. Se tem erro, pula fora. Né? Sim. A gente vê mas hoje. Tem dificuldade de falar isso. Hoje a igreja católica aceita o homossexualismo, né? Que a Bíblia condena. A gente vê padres totalmente afeminados, ninguém fala nada. Né? Porque a palavra fala, né? Nem os alcoólatras, idólatras, nem efeminados herdarão o reino de Deus. Isto. Né? E esses líderes têm que ser exemplos, os padres têm que ser exemplos para nós. Então, o senhor viu o erro na igreja, viu essa gritaria, está errado, não adianta participar, porque não é o caminho. Né? Vou comentar uma coisa com você, que é o seguinte. Existe uma coisa chamada, um produto químico que é adenacron. Adenacron, ele é um produto que você obtém de um sofrimento de uma criança. Deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona. Você pega uma criança, você machuca ela entra em desespero. No desespero, você produz esse produto aqui na base do cérebro. E eles tiram isso aqui da base do cérebro. Para Para quê?
para rejuvenescer esses políticos aqui, que são bons, que são isso, sabe? Que querem ganhar mais sobrevida, jovem. O cara tem 100 e poucos anos, mas está jovenzinho. Quer dizer, você, quando escuta um negócio desse, dá para acreditar o sofrimento daquilo, você pegar aquilo? Para mim é desesperador. Só de escutar o que eu ouvi, percebe? Que sofrimento. Por isso que eu digo assim, a gente tem muito claro, tem pessoas que seguem Deus e outros o próprio demônio. E o demônio adora sofrimento. A gente vê que essas pessoas, aí que tá. Até as pessoas que desviam o dinheiro da saúde, sabe? Desvio de escolas, e daquelas escolas da periferia que crianças precisam, às vezes a única refeição é o alimento, desvio da merenda, né? Para aplicar esse dinheiro nas suas jogatinas, nas suas orgias. É o próprio demônio. O sofrimento das crianças todo dia. Tem crianças que passam fome e os governantes não olham isso, né? Esses são representantes do próprio diabo. Então, isso. E tem Jesus fala nas mensagens para o profeta, em 95 fala que a maioria parte dessas crianças que são sumidas, desaparecem, são raptadas para fazer essa magia. Os artistas, né, igual o senhor falou, isso é a substância, eles usam, tira da criança, a criança fica como olho de panda, né, tudo escura, eles usam a substância para não ficar velho, né, para manter uma forma mais jovem. O que o senhor sentiu quando o senhor veio aqui, conheceu a igreja, entrou na Igreja da Obediência em Itaquara, não viu a família Conceição, o Padre Geraldo? O senhor... A primeira coisa que eu senti, né, é a simplicidade, né? Sim. A simplicidade, a família é muito unida e é muito acolhedora, né? E eu senti isso, tá? E uma das coisas que quando eu fui na igreja, porque a primeira coisa que eu queria fazer neste Natal, eu queria falar assim, não, peraí, eu tenho uma mãe de 91 anos, eu cuido dela, mas por problemas de locomoção, ela precisa andar com uma série de coisas, ela tem muita dificuldade. Iria me impedir de estar aqui. Eu estou querendo conhecer a obra, né? Sim. Então eu falei, não, peraí, eu vou ficar com a minha mãe na minha irmã e eu venho aqui para ficar e conhecer bem a obra. Então quando eu vim aqui, já cheguei meio assim, atrasado, né? Mas eu notei o seguinte, foi difícil para chegar. Foi difícil para chegar. Demorado, foi cansativo para mim, mas eu falei, porque algum motivo tem, aí eu vim para cá, fui acolhido, né? O pessoal me recebeu muito bem, principalmente o primeiro contato que eu tive foi com aquela senhora lá e ela me deu muita atenção e foi muito acolhedora comigo, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu gostei. E me colocou numa posição lá. Aí me mostrou o meu amigo, o Eugênio. Aí eu falei, nossa, Eugênio, ele é ativo. Eu notei que você é ativo. Está sempre fazendo as coisas, né? Eu falei, opa, tá bom. Já veio, me acolheu e tudo. Mas ficou quieto. Eu falei, bom, quero ver com outras pessoas. O que era mais importante para mim era fazer a confissão. Era vir para cá. Quando eu vim aqui nessa igreja, olha, sinceramente, o silêncio que eu tive lá dentro é um silêncio que é só de Deus. É de Deus mesmo. Então aquilo me tocou muito, muito. E aquilo eu falei, não, esse lugar é o que eu vou ficar. Aqui tá maravilhoso. E aí eu comecei a ficar muito, muito, muito livre. Converso muito com ele, depois ele falou, não, vou conversar com meu amigo aqui. Aí eu acabei me soltando, mas assim, ser espontâneo, ser o que eu sou, só isso, mais nada. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, então, seu Cláudio. Eu quero só dar um recado assim para as pessoas, para os divulgadores, para que estão iniciando agora, ou aqueles que estão com um pouco de dúvida. O que eu gostaria é que as pessoas que estão nos assistindo venham conhecer essa obra, compra o livro, ou se não conseguir comprar o livro, verifica no YouTube, vê o profeta falando. Aquilo que o profeta vai falando, vai entrando e vai formando o coração de vocês. Vai formando, com certeza. Eu tenho certeza que é como se Deus usasse o YouTube para você poder ser tocado por tudo isso.
e depois venha conferir, não é só escutar, venha conferir a obra, venha até aqui, que aí você vai ver a acolhida que você tem aqui, você vai ver as pessoas com que são família, aqui a própria família Conceição, que vai estar aqui também, vão estar encontrando todos vocês aqui, acolhedores, né? E vocês vão ver o que é a obra, porque Nosso Senhor vai tocar em cada um para que isso aconteça. Olha, de coração eu falo, venha para essa obra. E gente, tem que se posicionar. Nós estamos na última repescagem. Nosso Senhor está jogando a última rede, e eu acho que esse momento é para a gente pensar. Se Nosso Senhor está jogando a última rede, seja você o peixe embaixo dessa rede, porque senão vai passar esse ponto e acabou. Não tem mais jeito. Antes de eu terminar, só queria ler um texto da mensagem, como o senhor bate que o senhor está falando aqui. Do ano 2000, 26 de abril, Jesus falou assim, o profeta: o castigo virá com acontecer, será impossível ser evitado, desde que a minha igreja vem lançando esse desafio, que venha mudar o rito como vinha mantendo antes do Concílio Vaticano II, quando no segundo esse terrível ser humano deixou Satanás entrar no seu corpo, fez como Judas no dia que me traiu. O mesmo aconteceu quando se juntou com os que fizeram o Concílio Vaticano II. Naquela preparação foram vários assuntos que permitiram o meu inimigo tomar a direção. Ele fala, o primeiro, o Pai Nosso não deveria ter mudado. Aí, segundo, não virar as costas à frente. Deixar pelo menos celebrar um pouco da Santa Missa em latim, língua que os meus anjos falam. Manterem o compromisso que tinham comigo. Tudo, os 10... Olha, vou comentar agora uma coisa com vocês. Qual é o número da profecia? É mensagem número 1829. Então, 1829, eu não cheguei nem aí ainda. Então, não cheguei. Eu comprei o livro. Eu estou lá no comecinho ainda. Zé, que se bate tudo como o senhor estava... Então, acabamos de conversar sobre um assunto que já está escrito aqui. Que Nosso Senhor falou. Então, eu vejo que o senhor falando assim, eu sempre leio. Mas eu não li isso aí. Eu não li. Então, meu histórico de coisa vem batendo com as coisas que eu venho puxando, tá? Então, porque eu já venho com uma série de informações. E eu sou o cara que pesquisa mesmo, não adianta. Acho que foi Provérbios. Eu vi alguma coisa em Provérbios na Bíblia que fala que muito maior que a sabedoria é o dom de questionar. Quer dizer, então, questionar. Porque as pessoas se acham sábias, mas se mandarem na TV fazer tal coisa, todo mundo faz. Ninguém questiona isso, mas por que isso? Se todo mundo dizer que agora tem que pintar o cabelo de rosa, todo mundo vai pintar porque mandaram fazer isso. Então, mas por quê? Quando a gente questiona, a gente consegue trazer a verdade. E o Senhor questionou sempre a igreja, né? E Nosso Senhor deu uma coisa para nós que a gente tem que valorizar. Primeira regra, no meu ponto de vista, é o seguinte, ó, dentro do que eu entendo, tá? Quando a gente fala uma mentira, a primeira coisa que você faz é dizer assim para Nosso Senhor: a lógica que o Senhor me deu, eu não quero, porque eu quero usar mentira. Percebe? O dom da lógica, do discernimento, que é o que Deus te deu, quando você usa mentira, você agride esse tipo de dom. Percebe? Eu detesto isso. Porque a mentira, ela agride você. Você deixa de usar a verdade e passa a não escutar a verdade. Você passa a escutar a mentira. É o primeiro choque que você tem. Não dá para fazer isso, não podemos mentir. A mentira é usar a ferramenta do encardido, pura. E contra o dom que Deus te deu, de discernimento. E muitas vezes a mentira é o primeiro passo para você ficar morto. O cara fala, mas eu não vou dar importância para o que ele está falando. Que nem os políticos hoje, só mentira. Só mentira. Só mentira. Agora, a gente mente para um filho da gente, para uma mãe da gente, ou para alguém da família, você está primeiro se agredindo, para depois você agredir o outro. Primeiro você agride o dom que Deus te deu de discernimento. É assim que eu enxergo. E é uma visão muito, muito, muito boa, realmente, né? Percebe? Porque o dom do discernimento é um dom. Nós se diferenciamos dos animais pelo dom do discernimento.
O cachorro não tem discernimento. Raciocínio, discernimento. E a gente vê desde o Concílio Vaticano que a igreja mente para nós. Isto. E as pessoas que se levantam contra têm um discernimento. Dizer assim, isso é errado. Isto. Isso é errado, eu não vou seguir isso. E mais do que nunca, a gente vê que essa mudança foi, né, gradativo, uma coisinha. Exato. Vamos mudar o Pai Nosso, vamos mudar um pouquinho do rito da igreja. E só as pessoas de discernimento conseguem ver isso. Então aí tá. Uma das coisas que eu entendo. Não mentir faz parte de um caminho que você vai, porque eu vejo, por exemplo, na família, Conceição, vocês aqui, vocês procuram o quê? Mentir? Sem dúvida alguma, De não. jeito nenhum. Então, se vocês não mentem, o que acontece? Vocês vão descobrindo as coisas. Nosso Senhor vai te mostrando. Porque Nosso Senhor é verdadeiro. Ele não é mentiroso. E a nossa obra, ela une pessoas com a sua verdade, com a mesma verdade. A nossa verdade é autêntica, né? É aquela igreja primitiva, aquela igreja que tinha respeito com Deus, com Jesus, com a memória dos santos, né? Que viveram e morreram, muitos deles, pelos seus ideais. Isto. Eles morreram queimados para não negar Deus. E a gente vê que a igreja hoje todo dia está negando Deus. Está Eu negando queria Cristo. fazer mais um detalhezinho Sem aqui dúvida. de tudo isso aqui. Que é o seguinte, ó. Antes da gente fazer quando você me convidou para a gente fazer isso aqui, eu estava pedindo para Nossa Senhora me ajudar. Não para me aparecer, pelo amor de Deus, não quero isso aí. Eu gostaria que essa apresentação tocasse a vida das pessoas. Para que essa seja tocada para que ela venha, ela decida-se, ela consiga se desvencilhar e ir para frente, percebe? Assim como Deus usou a Nossa Senhora para trazer seu filho através do Espírito Santo, eu estou usando da mesma maneira as coisas com que eu faço. Eu peço licença para Deus para eu conseguir permissão de que a filha dele amada possa ser a minha mãe. Que eu peço também para Jesus me ajude, porque eu tenho muitos pecados, né? A gente não é puro. Me dá a licença de eu poder ficar com a minha mãe, para poder introduzir o Senhor no coração dela, quando eu recebendo na comunhão, e pedindo ao Espírito Santo que me dê essa oportunidade de que ela seja a minha mãe nessa obra. Isso você vai encontrar no Tratado da Verdadeira Devoção de Nossa Senhora, de São Luís de Grignon-Montfort. Você vai encontrar aí. Ela vai conseguir te caminhar com certeza aonde você quer. Você precisa dela. Sem ela a gente não é nada. A gente tem que fazer o mesmo caminho que Deus fez. São Luís fala sobre isso, né? O caminho que Deus usou é o caminho que a gente deve voltar. Se Deus usou Maria, nós usamos Maria para chegar até Ele. É muito mais fácil. O nosso intercessor, né? Muito mais fácil. Milagre de bodas de Canaã, né? Isto. Jesus não, a mulher não estou pronto, mas acabou o vinho. Pedido da mãe, ele negou? Isso. O primeiro milagre do próprio Aí Cristo. está. Né? Então, se a gente agora, vocês que estão me assistindo, pede para Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela consegue trazer vocês para a obra do filho dela. E, gente, a obra do filho dela está aqui. Estou mostrando aqui. Está aqui. Nosso Senhor está aí, falando aqui. É o que eu podia fazer com... E falou muito bem. Olha, Deus levanta os seus escolhidos, capacita outros. O Senhor é uma pessoa capacitada pelo seu estudo, né? Nossa Senhora. O Senhor é um instrumento, né? Estamos dizendo, né? Mas falou muito bem, e realmente a gente viu que todo mundo ficou atento ao que o Senhor falava. Então o Senhor foi usado nesse momento pelo Espírito Santo, com a ajuda de nossa mãezinha, para falar para muitas pessoas. Como em algum momento foi o Eugênio, foi o Rony, com a ajuda do Wesley, como é também nosso irmão, né, que faz as partes naturais, o Jamin Brunnen. Todas essas pessoas, de algum momento, cativam outras pessoas e nos trazem essa união de pessoas pensando a mesma verdade, dessa igreja conservadora, dessa igreja que leva para Cristo e usa pessoas como instrumentos, como o Senhor foi hoje usado, para converter uma pessoa que estava em dúvida. Então, meus parabéns aí por estar conosco. Agradeço conosco. enormemente. Gente,
venha para essa obra que realmente ela é verdadeira. É a obra de Nosso Senhor. E com a bênção da mãe. Eu convido o senhor, se tiver tempo disponível aí, para nós participar do próximo programa, para fechar o ano, na terça-feira.